conduce a la muerte. ¡Wow! Increíble. Voy a leer otra vez. A ver. Hay camino, escúchame, atención. Señora, tú estás con el radio prendido, estás escuchando por la radio, solo que estás trabajando en la cocina. Para un poquito lo que tú estás haciendo. Escúchame, escucha ese versículo. Tú que estás, por ejemplo, con la televisión prendida, pero estás ahí quizás haciendo otra cosa y estás escuchando un poquito de lejos. Atención, para todo lo que tú estás haciendo, por favor, dame un minuto de su atención. Muchas gracias. Ok, voy a leer otra vez Provérbios 14, versículo 12. Dice, hay camino que parece derecho, pero al fin conduce a la muerte. Pregunto, ¿y si el camino donde tú te encuentras for um caminho errado, que solo parece direito, pero não é? Que deve fazer você? Deve sair? Deves cambiar imediatamente, al toque. E como disse em Chile, al tiro, hermano. Hay que hacerlo. Está claro? Porque há caminho que parece, pelo solo parece derecho, pero al fin sería un camino de perdición, de muerte. Bueno, entonces a ver lo que dice la Biblia en otros textos. Vamos para Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo número 7, versículos 13 y 14. Escrito está: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Este texto es un texto que explica mejor el tema, que esclarece el tema. Por ejemplo, el texto dice: camino estrecho y camino ancho. ¿Viste? El otro texto dice, la puerta, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino. Entonces, solo existen dos caminos: un camino estrecho y otro el camino ancho. El camino estrecho es el camino verdadero de la vida, mientras que el ancho es el camino de la perdición, es el camino falso, es el camino de la muerte eterna. Por lo tanto, dos caminos. Y entonces tenemos que analizar y evaluar un poquito mejor los detalles. Por ejemplo, cuando vamos para el libro de Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos los dos caminos a través de expresiones diferentes. Analicemos. Encontramos, por ejemplo, Dios y el diablo. Son los dos caminos, ¿viste? Luz y tinieblas, cielo e infierno, verdad y mentira, salvación y perdición, Abel y Caín, ¿ok? David y Goliat, ¿viste? Y por ahí seguimos. Encontramos outras citas. Por exemplo, encontramos assim: há dois caminhos. Dice, el trigo y la cizaña. O sea, o la persona está como el trigo o como la cizaña. O la persona constrói su casa en la roca o en la arena. ¿Viste? Solo hay dos opciones: o roca o arena. E também encontramos ovejas e cabritos. ¿Viste? Encontramos também igreja verdadeira e igreja falsa. Apocalipse capítulo 12 e Apocalipse capítulo 17.
encontramos el sello de Dios y la marca de la bestia. Encontramos el sábado y el domingo. Encontramos, por ejemplo, la Trinidad del bien y la Trinidad del mal. Encontramos Jerusalém y Babilônia. Encontramos sempre dois caminhos. Em la cruz, tinha dois ladrões ao lado de Cristo. Um se arrependeu, se converteu e foi salvo. E o outro se perdeu. Dois caminhos, sempre. Não há um terceiro caminho. Então, neste caso, nós temos que evaluar, analisar para saber em qual caminho estou eu. E minha igreja que eu frequento pertence a qual caminho? Isso temos que analisar, porque na Bíblia só encontramos dois caminhos, nada mais. ¿Está claro? Agora agora que temos esta visão, esse entendimento, nós vamos avançar um pouquinho mais. Como a Bíblia disse que existem dois caminhos, nós temos que analisar qual é o caminho verdadeiro, como funciona isto, e qual é o caminho falso, como funciona isso também. Como se trata de salvação, como se trata de vida espiritual, como se trata de algo espiritual, temos que evaluar espiritualmente, por supuesto. Então, atenção, por exemplo, em la Bíblia, encontramos em Mateus capítulo 24, o verdadeiro profeta e o falso profeta. Ou seja, sempre o Senhor Jesus apresenta-nos lo que é verdadeiro e o diabo viene com o falso para enganar, para produzir uma trampa. Por isso há que cuidar. Por exemplo, encontramos em Joel capítulo 2, versículo 23, versículo 28 por adelante. E allí está escrito que nos últimos dias o Senhor derramaria su Santo Espírito e se levantaria profetas verdadeiros. Pero quando vamos para Mateus capítulo 24, versículo 24 diz: cuidado com os falsos profetas e com os falsos cristos. Então, sempre haverá uma contrafação, um engano, sempre. Por esse motivo, temos que tomar muito, pero muito cuidado. Então, a partir deste momento, te vou dar as 5 estruturas, as 5 bases, as 5 colunas, para que você sepa qual é a verdade, para saber se tu estás em la verdade ou não. Te vou dar 5 colunas, 5 estruturas, 5 bases. Prepárate para saber. De las 5, a primeira coluna de la verdade, para saber se tu estás ou não em el caminho verdadeiro. A primeira está em Jeremias capítulo 10, versículo 10. A primeira coluna é Deus, el Senhor. A ver, te vou ler para que isto se quede claro. Jeremias capítulo número 10, versículo número 10, diz: pero el Senhor es el verdadeiro Deus. Há outra versão da Bíblia que diz: el Senhor Deus es la verdade. Então, escúchame. Deus, el Padre, es la verdade. Pero há outro texto. Vamos para o outro. O outro texto está aqui em San Juan. San Juan capítulo 14, versículo 6, que diz: Jesús respondeu: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Então, nesse texto, Jesucristo é a verdade. Então, mira, eu tenho em Jeremias Deus como sendo a verdade. Em San Juan, tenho a Jesus como sendo a verdade. Tenho duas colunas, ¿está claro? Ok, e qual seria a terceira coluna? Bueno, a terceira está em la primeira carta de San Juan. Primeira de San Juan, capítulo número 5, versículo número 6, que diz: este é Jesucristo, que vino por água e por sangre. Não vino solo por água, sino mediante el agua y la sangre. Y el Espíritu es que testifica, porque el Espíritu es la verdad. En esse caso, el Espíritu Santo es la verdad. Entonces, yo tengo en Jeremías a Dios, en San Juan a Jesús, en 1 de Juan
el Espírito Santo. Tenho 3 columnas. ¿Ya? Me falta todavía. Vamos para el outro texto. Vamos para Evangelho de São João outra vez. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 17, que diz: santifica-los em la verdade. Tu palavra es verdade. Mira, la palavra, toda la Biblia es la verdade. Bueno, tenho 4. Em Jeremias es Deus. Em São João es Cristo. Em 1 de Juan es el Espírito Santo. Em Juan outra vez es la Santa Bíblia. Me falta uma coluna. E esta coluna está em Salmo. Vamos para Salmo 119, versículo 151. Salmo 119, versículo 151. Aqui diz assim, mira: cerca estás tu, Senhor, e todos tus mandamientos são verdade. Uau, amém. Então aqui está claro, não? Todos tus mandamientos são verdade. Muito claro. Então tenho 5 columnas. A primeira em Jeremias é Deus. A segunda em São João é Cristo. A terceira em 1 de Juan é o Espírito Santo. A quarta em São João outra vez é a Bíblia. E a quinta em Salmo seriam ou são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que estão registrados em Éxodo capítulo 20. ¿Me explico? ¿Está claro? Muy bien. Entonces yo tengo las columnas de la verdad. ¿Ok? Ahora presta atención. ¿Sabes por qué? Porque ahora te voy a mostrar otro texto. Y ese texto que te voy a mostrar está en San Juan, otra vez, capítulo 16, versículo 13, que dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que ha de venir. Bueno, esse texto é clave. ¿Sabes por quê? Porque diz: quando venga el Espírito de verdade, Ele os guiará a toda la verdade. Mira a palavrita toda, a expressão toda. Essa é uma expressão que está em el coletivo, mostrando um conjunto de coisas. Quando diz a Bíblia toda a verdade, é porque Deus é verdade, Cristo é verdade, o Espírito Santo é verdade, a Bíblia é verdade e os 10 mandamentos são verdade. Por isso disse toda a verdade. ¿Viste? El conocimiento de toda la verdad define si estamos o no en el camino verdadero. Por ejemplo, si una iglesia cree en Dios, cree en Jesús, cree en el Espíritu Santo, cree en la Biblia, pero no cree en los 10 mandamientos, esta iglesia está en el camino falso, ancho, no en el estrecho. Porque para estar en el camino verdadero hay que aceptar toda la verdad. O sea, una iglesia, una persona puede aceptar a Dios, a Cristo, pero no aceptar el Espíritu Santo. Entonces estaría errada igual. O sea, nosotros no podemos aceptar 90% de la verdad y rechazar 10%. Nosotros no podemos aceptar 99% de la verdad y simplesmente ignorar el 1%. Porque o tenemos toda la verdad o no tenemos. Porque en la Biblia 10 menos 1 es igual a 0. ¿Viste? En la matemática convencional 10 menos 1 sería 9. Pero en la Biblia no. La Biblia 10 menos 1 es 0. Por eso cuando dice la Biblia hay 2 caminos, hay 2 caminos. Uno verdadero y el otro falso. Y para saber si tú te encuentras, si tú estás en el camino verdadero, hay que analizar las 5 columnas. Repito, Dios, Jesús, Espíritu Santo, la Biblia y los 10 mandamientos. ¿Viste? ¿Está claro?
E quando uma pessoa conhece as 5 colunas da verdade, acontece um fenômeno, acontece um milagro, acontece algo extraordinário. Te vou mostrar. São Juan, capítulo 8, versículo 32, que diz: e conocereis a verdade, e a verdade os libertará. Ou seja, quando uma pessoa conhece a Deus, quando se conhece a Jesus, quando se conhece ao Espírito Santo, quando se conhece a Bíblia, quando se conhece os 10 mandamentos, esta pessoa é livre. Ou seja, o Senhor cambia, o Senhor transforma a vida desta pessoa. Ou seja, não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático, através de uma experiência, de um relacionamento verdadeiro. Então, é impossível conhecer a verdade e permanecer em lo erro, el equivocado. ¿Ok? Então, presta atenção, meu amigo. A Bíblia diz 2 caminhos, pero uma decisão. A decisão é, qual é o caminho verdadeiro? O caminho verdadeiro está em São Juan 14, versículo 6. Dijo Jesus, a ver, São Juan 14, 6. Disse: Jesús respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ninguna persona viene al Padre sino por mí. Aí está. Hay um caminho solo verdadeiro. ¿Ok? E não se pode aceitar a Cristo sem aceitar a Deus, el Padre, ou ao Espírito Santo, ou a Bíblia, ou a los mandamentos del Senhor. Bueno, eu tenho um versículo mais, ou melhor, 2, para mostrar-te. E te vou mostrar, invitando-te para vir comigo. Vem comigo. Vamos sentar aqui em mi sofá. Por favor, acércate, que te vou mostrar 2 versículos mais. E com isso terminamos o tema de hoje. Vamos então. Vamos para São Mateus. São Mateus, capítulo 25. Versículo 34 y 41, que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora 41, dice: entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo e seus ángeles. Que texto increíble, ¿sí? Aí está o tema. A humanidade está dividida em 2 grupos. O grupo que anda en el camino verdadero e o outro en el camino falso. Pero quando venga Jesús, los fieles del camino estrecho serán llevados al cielo y los impíos quedarán muertos. Después de los 1000 años, los impíos también serán resucitados y Cristo tendrá todos los seres humanos vivos delante de sí. Y Cristo dará la sentencia final para los dos. Y para los salvos, Cristo abrirá sus braços e com uma sonrisa bonita dará a bem-vinda a los salvos. E depois dirá a los perdidos: aparta-os de mim al fuego eterno. Hoje temos que tomar uma decisão. De que lado queres estar? Ao lado del caminho estrecho ou ao lado del caminho ancho? Queres andar em la mentira? Não. Em la verdade? Sim. Então, meu amigo, tome tu decisão para seguir a Cristo conforme as enseñanças bíblicas, para seguir de maneira verdadeira en el camino verdadeiro. El camino que acepta a Deus, a Jesús, al Espírito Santo, toda a Bíblia e os 10 mandamentos. Amém? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, felicitaciones. Bueno, voy a orar por ti.
E quando termine de orar, por favor, ingresse, haz clique nesta página web que aqui aparece, busque uma igreja adventista e, por favor, háganos uma visita. Queremos ajudar-te nesta caminhada cristiana. Pode ser? Ok, vamos a orar. Padre mío, alabado e exaltado seja tu nome. Muitas graças por esse tema. Senhor, te pedimos que bendigas este homem, esta mulher, este jovem, esta família, que derrame tu graça sobre este hogar, que esta pessoa, Senhor, a partir de hoje, pertenezca ao caminho verdadeiro, à igreja verdadeira. Eu lo entrego em tus manos de amor. Te agradeço muito por tu presença, por tus bendiciones, em el nombre de Cristo Jesús. Amém. Amém. Alabado seja Deus. A continuación, lecciones de la Biblia